Saúde os amados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início à segunda parte do estudo bíblico, intitulado ao tema Santa Ceia com Pão Ázimo. Uma heresia ou um mandamento de Deus? Portanto, a Santa Ceia com Pão Ázimo é uma heresia, como afirmam muitos tolos, ou é um mandamento de Deus? Porque uma pessoa sábia não vai dizer que é heresia. Recanta lá, uma pessoa tola, uma pessoa que desconhece a Bíblia, um burro, um ignorante, um jumento. Amém? Amém? Ori canta la masteria. Glória a Deus. Então vamos aqui para a palavra. Amém? Portanto, eu estou a dar 12 motivos pelos quais a Santa Ceia deve ser celebrada com pão ázimo. Amém? Eu sei que a maioria das igrejas não fazem. Celebram-no com um pão comum. Amém? É a lei do menor esforço, como dizemos aqui em Portugal. É preguiça. É como fazer o batismo em tanque, em piscina, em banheira. Construir um tanque batismal é como que dá mais trabalho, demora mais tempo, mas depois para eles é mais cómodo, é a lei do menor esforço. Dá menos esforço, não escuso de ir me batizar ao rio, eu batizo mesmo aqui. Outros batizam mesmo numa piscina, numa banheira, ou montam aquelas piscinas de canta masteria, que são montáveis e desmontáveis. Outros é até na banheira. Então é a lei do menor esforço. As pessoas não se querem esforçar por fazer as coisas de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com os exemplos de Jesus, dos profetas e dos apóstolos, mas querem fazer do jeito que mais lhes convém, mais lhes agrada. Amém? Devo informar-vos, irmão, que o nosso ministério não é o único ministério que celebra a Santa Ceia com pão ázimo. Há mais ministérios. Estou até sabendo, por parte de um casal, né, de obreiros, que eles no Brasil frequentavam a Batista Renovada, glória a Deus, perdão, acho que era Presbiteriana Renovada. Creio que até na Presbiteriana Renovada tem, se eu não estou em erro, tem algumas igrejas que celebram com pão ázimo, porque as diaconisas dessa igreja faziam o pão em casa, não é? Sem fermento, assavam-no no forno e preparavam. Então, tem várias igrejas que celebram com pão ázimo. São uma minoria, mas ainda tem muitas. Dentro dessa minoria ainda há muitas que realmente... É uma minoria, mas dentro da minoria há muitas, um pouco espalhadas um pouco, mas juntando todas há muitas, que celebram com pão ázimo. É uma minoria, mas essa minoria vai crescer, amém? Para a honra e glória do Senhor, porque nós temos de fazer a coisa da forma certa. Portanto, a Santa Ceia deve ser celebrada com pão ázimo. Aqui o sétimo item, já vimos no sexto, que o pão utilizado na Santa Ceia, já vimos que o fermento é o símbolo do pecado, o fermento no pão, ou seja, o pão com fermento, o fermento nesse pão é o símbolo do pecado, o pão utilizado na Santa Ceia é o símbolo do corpo de Cristo, e agora o sétimo, vamos ver que o corpo de Cristo não teve pecado. Portanto, agora vamos ver que Jesus não pecou. Aleluia. Quantos podem dizer glória, quantos podem dizer aleluia, quantos podem dizer amém. Portanto, o corpo de Jesus não pecou. Glória a Deus, não teve pecado. Glória a Deus. Sétimo, portanto, o corpo de Jesus não teve pecado. Se o fermento é o símbolo do pecado e se o pão é o símbolo do corpo de Jesus Cristo, então o corpo de Jesus não teve pecado. Não pode ser com fermento. 1 Pedro, capítulo 2, 21 ao 25. Aleluia. Porque para isto sois chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Levanta ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque erais como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e ao bispo das vossas almas. Glória a Deus. Portanto, aqui está a prova, o corpo de Jesus não teve pecado. Então, se o corpo de Jesus não teve pecado e o pão da Santa Ceia é o símbolo do corpo de Jesus, o pão não pode ter fermento, que é o símbolo do pecado. Não tem lógica alguma. Amém? Não tem a menor lógica tal coisa. Glória a Deus, santo é o nome de Jesus, aleluia. Estou aqui a provar pela Bíblia, porque muitos faladores vãos dizem, olha, Santa Ceia só com pão ázimo, isso é heresia. Isso é heresia. Mas quem diz que é só heresia é um ignorante. Se lesse a sua Bíblia, via que não é heresia, mano.
Tem bastante fundamento. Ricantala, tanto no Velho Testamento como no Novo. É managassuri cantala mastéria. Isto é gente ignorante, é gente que de Bíblia conhece alguma coisa, mas não conhece tudo. Ou não leu tudo cá para cá, ou se leu não entendeu. Está igual os jumentos. Meteu uma coisa na cabeça, uma doutrina de homem na cabeça, a dizer que não. Santa Ceia pode ser com pão comum. Meteu na cabeça que pode ser com pão comum e tem que ser do jeito que ele quer. Amém? Era mandaglaia. Está igual os jumentos. Aleluia. Ribanai, jumentos teimosos. Glória a Deus. Então aqui vou provar. Hebreus capítulo 4. Vamos agora aqui Hebreus. Capítulo 4, versículo 15. Aleluia. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Portanto, Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Glória. Glória seja a Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Oriandalamai, muito forte. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Para finalizar aqui este item aqui. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Glória a Deus. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer a cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados, porque ele não teve pecado, e depois pelos do povo. Pois isso fez ele uma vez, né, oferecendo pelos pecados do povo, oferecendo-se a si mesmo. Ele não morreu pelo seu próprio pecado, ele morreu pelo teu pecado e pelo meu pecado. Para nos falarmos, já provámos aqui, o corpo de Jesus não teve pecado. Né? O sofrimento é o símbolo do pecado e o pão da Santa Ceia é o símbolo do corpo de Cristo. Então está provado, e se o corpo de Cristo não teve pecado, que o pão da Santa Ceia não pode ter fermento, não pode ter pecado. O pão é o símbolo do corpo de Cristo, não teve pecado. Então é uma estupidez fazer a Santa Ceia com um pão fermentado. É uma estupidez, é uma burrice. Isso é coisa de virgem nércia. Não é coisa de virgem sábia, não é coisa de quem entende e tem temor e tremor de Deus. Glória a Deus. Vamos aqui então a mais um item aqui. Glória. 8º. Para participar da Santa Ceia, comendo o pão, portanto, participar da Santa Ceia, assim é que é, comendo do pão fermentado, simboliza que tivemos comunhão ou que temos comunhão com um Jesus pecador, um falso Cristo. Não é um Cristo verdadeiro. Decantala, porque o Cristo verdadeiro não teve pecado. Se tu estás a tomar a Santa Ceia com um pão fermentado, simboliza que tu estás a ter comunhão com um Jesus que teve pecado. Aleluia. Com Jesus pecador, um falso Cristo. Vamos abrir os nossos livros em Mateus 24. Glória a Deus. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, quem puder abra a sua Bíblia. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Então, isso aí é ter comunhão com um Jesus falso, não com o verdadeiro. Não é o simboliza, não, é o Jesus pecador. Tu estás a ter comunhão com o Jesus pecador, não com o Jesus verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Eu sei que muita gente celebra a Santa Ceia com pão comum por ignorância, porque não sabe, mas a partir do momento que tu sabes, começa a fazer certo. Não é? Tu podes pressionar o teu líder, o teu pastor, o teu dirigente da congregação ou da igreja, o teu missionário, o teu apóstolo, o teu fundador da igreja, o teu presidente da igreja, para que comecem a celebrar da forma correta, porque não há base para celebrar com pão fermentado. Amém? Não há base. Vamos mudar. As coisas, mas os antepassados sempre fizeram. Então já começaram errado, aprenderam também errado. Não aprenderam da Bíblia, aprenderam com doutrinas de homens. Santa Ceia com pão fermentado, com pão levedado, é doutrina de homens. Santa Ceia com pão comum é doutrina de homens. Mas a Santa Ceia com pão ázimo é doutrina de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
oitavo. Vamos aqui para o oitavo. Já vimos aqui que participar da Santa Ceia com pão fermentado significa ter comunhão com um Jesus pecador, um falso Cristo. Vamos agora mais um motivo aqui, o nono. O próprio Jesus celebrou ele mesmo a Santa Ceia com pão ázimo e ordenou que assim a celebrássemos. Aleluia. Então, o próprio Jesus celebrou a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia que ele instituiu, por altura da Páscoa. Ele não a celebrou com pão comum, com pão fermentado, com pão levedado, mas com pão ázimo. E ele ordenou que assim a celebrássemos. É a ordem de Jesus. Nós temos que cumprir a ordem de Jesus, não a ordem dos homens pecadores. Vamos aqui então para a Bíblia. Quem puder, abra a sua espada, a sua Bíblia, provando isto mesmo que eu estou a dizer. Então isto é a ordem de Jesus, não é a ordem... Jesus, ele mesmo, celebrou-se a primeira Santa Ceia com pão ázimo e ordenou que assim a fizéssemos. Glória a Deus. Mateus capítulo 26, do 17 ao 30. Quem puder, abra. Mateus capítulo 26, do 17 ao 30. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, acerca de como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traiu, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aleluia. E desde agora, digo-vos, desde agora não beberei mais deste fruto da vida, não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então está aqui a porção Mateus 26, do 17 ao 30. É bem claro, ele pegou num pão ázimo e disse: Isto é o meu corpo. Tomai e comei todos, fazei isto em memória de mim. É a ordem de Jesus. Jesus pegou num pão ázimo, então nós devemos pegar num pão ázimo e celebrar como ele ordenou. Isto é a ordem de Jesus, não é a ordem do homem. Amém? Glória a Deus. A mesma porção está em Marcos. Glória a Deus. 14, do 12 ao 26, não vou ler porque é basicamente a mesma coisa. E também isto se encontra em Lucas 22, do 7 ao 22. Glória a Deus. Vamos aqui em Marcos, capítulo 14. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 14, do 12 ao 16. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram aos discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para a Páscoa? Então, era dias de pães ázimos. Então estou aqui a provar que Jesus celebrou a Santa Ceia com pão ázimo. A primeira Santa Ceia, ele disse: Fazei isto em memória de mim. Ele pegou num pão ázimo e disse: Isto é o meu corpo. Então, pão sem fermento representa que o corpo dele não teve pecado. E ele mandou fazei isto em memória de mim. É a ordem de Jesus. Quer dizer, se tu queres celebrar a Santa Ceia com pão fermentado, tu estás a desobedecer a ordem de Jesus, estás a ser rebelde. E a rebelião é com um pecado de feitiçaria. Os feiticeiros não entrarão no reino dos céus. Amém? Uma coisa é estás na ignorância, não sabias, aprendeste errado. Outra coisa, já sabes, começa a fazer certo. Amém? Começa a celebrar a Santa Ceia da forma correta.
Amém? Em vez de ir à padaria, compra farinha de trigo, amassa bem, xarabandolor, e faz o teu pãozinho em casa sem fermento. Leva ao forno. Glória a Deus. Como eu faço. Ou então compra o pão ázimo já, que é já vendido assim. Há quem venda o pão ázimo mesmo, a embalagem. Glória a Deus. Em 10º lugar, deveremos ser imitadores de Cristo. Glória a Deus. Vamos aqui aos itens, aliás, 12 motivos aqui. Portanto, o próprio Jesus, ele mesmo celebrou a Santa Ceia com pão ázimo. Pegou num pão ázimo, sem fermento, e disse: isto é o meu corpo. Então o corpo dele não teve pecado também. E ordenou que assim a celebrares, fazer isto em memória de mim. Por todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncias a minha morte até que eu venha. Agora aqui no 10, item 10, e nós devemos ser seus imitadores. Se ele celebrou a Santa Ceia com pão ázimo e ordenou que assim o fizéssemos, e agora vou dizer, e nós devemos ser seus imitadores. Devemos imitar a Cristo. E não os homens caídos pecadores, não homens pecadores que há por aí, nas igrejas. Vamos aqui a Marcos, vamos aqui a Efésios. Vamos então aqui, 1 de Coríntios, começar aqui já com 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores como eu também de Cristo, como também eu de Cristo, dizia Paulo. Então nós devemos imitar a Cristo. Agora vamos aqui a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. E não... Perdão? Não é Gálatas 5, mas eu já... Glória a Deus. Efésios. Creio que é Efésios. Efésios, capítulo 5, versículo 1, se eu não estou em erro. Eu já vou ver qual é o versículo, glória a Deus. Já vou pôr aqui. Exatamente, Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Jesus é Deus, porque Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Shema Israel. Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Aleluia. Então, só há um Deus. Jesus é Deus. E nós devemos ser imitadores de Deus. Se o Deus connosco, o Emanuel, pegou num pão ázimo e celebrou a Santa Ceia com pão ázimo, nós também devemos celebrar a Santa Ceia com pão ázimo. Glória a Deus. Agora vamos aqui a João capítulo 13, versículo 15. João capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus nos deu o exemplo, como é que deve ser celebrada a Santa Ceia. Tem por aí pastores idiotas, pregadores idiotas, né? Homens carnais, que dizem: isso orar no monte é heresia. É heresia. Então Jesus era herege. Jesus passou a maior parte do seu ministério orando no monte. Tu ainda não leste os evangelhos. Tu deves ser um otário, um idiota. Tu tens de começar a ler e entender os evangelhos. Essa gente proíbe as pessoas de subir no monte para orar. Eu creio que nem toda a gente está preparada para subir no monte para orar. Mas eu não posso proibir as pessoas de subir no monte para orar. Pessoas que estão preparadas, que estão libertas, que estão santificadas. Amém? Então o povo estabelece doutrinas da cabeça deles. Amém? Como essa, a Santa Ceia dada com pão comum. Outros dão a Santa Ceia com guaraná, com refrigerante, com fanta-uva. De qualquer maneira. Rica talamastéria. Ramando gloria placi andara macheri andara managai. Glória a Deus. Amém? Nós devemos ser imitadores. Vamos agora aqui para o 11º. Aliás, 11ª razão pelo qual devemos celebrar a Santa Ceia com pão ázimo, sem fermento. Na Nova Aliança, na Graça, temos o mandamento de celebrar a Santa Ceia não com pães fermentados,
mas com pães ázimos. Então há um mandamento na graça, dado pela pessoa do apóstolo Paulo, através do Espírito Santo. É um mandamento inspirado por Deus. Glória a Deus. Onde é que nós temos isto? Glória a Deus. Vamos aqui a Coríntios. Quem puder, abra aí em Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia. Ou seja, o fermento do velho homem, do homem pecador. O fermento é o símbolo do homem pecador, do homem do pecado. É o símbolo da maldade, da malícia, do pecado. Mas com pães ázimos, da sinceridade e da verdade. Então isto é a festa da Santa Ceia. Porque havia aí um jovem que tinha fornicado com a sua própria madrasta. Ele estava em fornicação e ela em adultério. Glória a Deus. E ele continuava a participar da Santa Ceia e a ter comunhão com os irmãos na igreja e ter oportunidades. E então Paulo ficou irado com aquilo. Disse, não, ele vai ter que ser cortado. Não vos associeis com aquele dizendo se não for um devasso, ou seja, um fornicador, como era o caso. Então, diz aqui, aleluia, ripa la mastéria, porque tenho também de julgar os que estão de fora, mas não julgai vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, de entre vós esse cínico. Quer dizer que não podia participar da Santa Ceia. Aqui manda celebrar a Santa Ceia com o quê? Façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade da malícia, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Então é um mandamento para a Igreja da Graça, dada pelo apóstolo Paulo e inspirado pelo Espírito Santo. Então não venham agora a dizer, Santa Ceia só com pão ázimo, isso é heresia. Santa Ceia com pão ázimo é heresia, isso aí, heresia. E não, heresia é Santa Ceia com pão fermentado, com pão comum. Com pão besnaga, com pão oval, com pão de ló, pão de jó, pão da sogra, até com pão de leite estão fazendo, até com bolo estão fazendo, com pão doce. Estão fazendo, cuidado, meu irmão. Heresia ao contrário. Heresia é fazer a Santa Ceia com o pão comum. Não fazer a Santa Ceia da forma correta, conforme manda a Escritura. Isto tem toda a base bíblica. Se alguém quiser criticar, não vai criticar a minha pessoa. Se alguém quiser criticar, vai criticar a Deus. Vai contender com o apóstolo Paulo. Já morreu, não podes contender, mas vai contender com a Escritura, vai contender com o Espírito Santo. Vai brigar com Deus. Deus, porquê é que está escrito em 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 8, que nós devemos fazer a festa, não com o fermento velho, mas sim com os pães ázimos, da sinceridade da verdade. Porquê é que está escrito? Vai criticar Deus. Vai contender com Deus, meu irmão. Não fiques irado comigo. Eu estou-te a dizer a verdade. A Santa Ceia correta é com pão ázimo, não é com pão qualquer, não é com pão comum. Mas dá menos trabalho ir comprar. Dá menos trabalho ir comprar. E quando não puderes comprar nem vender? Quando vier a marca da besta, como é que vai ser? É bom começar já a cozinhar o teu pão. Aleluia. Faz já o teu pãozinho. Pegas em água, misturas na farinha, amassas, socas bem, amassas bem, passas o rolo, esticas bem. Aleluia. E depois o assas no forno sem fermento. Amém? Finalizando aqui. A igreja primitiva sempre celebrou a Santa Ceia com pão ázimo. Amém? Estavam ali a passar umas pessoas ali na rua. Amém? A Santa Ceia, aliás, a igreja primitiva sempre celebrou a Santa Ceia com pão ázimo. Então, aqui encerra a questão. Portanto, a pergunta que havia acerca da Santa Ceia era esta. Não é? Santa Ceia com pão ázimo é uma heresia, como dizem muitos por aí, ou alguns por aí, ou é um mandamento de Deus? É uma heresia ou um mandamento de Deus? Já vimos que é um mandamento de Deus. Então, celebra. Pastor, eu não celebrava. Passa a celebrar com pão ázimo. Alguém pode dizer, mas pastor, na minha igreja, eu já falei com o dirigente, ele quer continuar a celebrar com pão comum. Tu não vais fazer contendas, nem rebeliões, nem divisões na igreja. Entregas nas mãos de Deus. Tu fizeste a tua parte, falaste com uma atalaia. Ele quer continuar a fazer errado, faz. Não é? Agora, pastor, mas sendo assim devo permanecer na igreja ou sair da igreja? Irmão, isso aí é tu e Deus. Eu não estou a mandar sair de igreja nenhuma. Não é? Porque cada um permaneça na vocação com que foi chamado. Se foste chamado para estar nessa igreja, fica nessa igreja até que Deus te mande sair. Agora,
Tu fazes a tua parte como atalaia. Tu sabes que deve ser com pão sem fermento e informas o teu dirigente. Informas o teu líder que está errado e que deve fazer com pão ázimo e não com pão fermentado. Se ele quiser acatar, amém. Se ele não quiser, entrega na mão de Deus. Amém? Não estou incentivando a fazer divisão, nem rebelião, nem a sair do teu ministério, de forma alguma. Amém? Glória a Deus, tu só sais do teu ministério se Deus te mandar. E aí tu tens que orar e jejuar e pedir a direção de Deus, confirmação de Deus e vais para onde Deus te mandar. Não ficas sem congregar, não ficas desigrejado. Amém? Então, até que o Senhor falou, tu que ainda não aceitaste a Jesus, sabes que Jesus morreu na cruz para te salvar, aceita-o hoje, Ele te ama e quer-te perdoar dos pecados. E tu que estás desviado, reconcilia hoje. Jesus quer-te de volta na sua casa. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Orem por mim, estarei orando por vós. Orem por nós, estaremos orando por vós. Que Deus em Cristo vos abençoe.